Boa noite, graça e paz. A paz que excede todo entendimento, a paz que nós temos e que não quer dizer que a ausência de guerra, muito pelo contrário, mesmo que estejamos em meio a tribulações, problemas, dificuldades, dores, faltas e perdas, a paz que nós devemos ter, ela está firmada naquele que morreu, que ressuscitou, e que a tempestade ainda ouve a sua voz. E a pergunta que eu faço é: se a tempestade ainda ouve a voz do Senhor, será que nós ainda ouvimos a voz do Senhor? Será que nós ainda ouvimos o que o Senhor tem a nos falar sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta, sobre o que Ele quer mudar em nós? Se a tempestade ainda ouve a voz do Senhor, nós também ouvimos? Ou nós temos sido mais fortes, ou queremos ser mais fortes do que a tempestade? Deixe sua Bíblia aberta, por favor, no livro de Josué. Josué no capítulo 7. Josué no capítulo 7. Esse ano, a juventude, no ano passado, nós estudamos o livro Igreja, o Evangelho Visível, do Mark Dever, e a gente aprendeu muito sobre o que é ser igreja. Esse ano, a juventude vai estar estudando o livro Kryptonita, do John Bevere, que nos ensina como perder o poder de ser igreja, como perder a autoridade espiritual. E como a igreja, de algum modo, tem feito isso hoje em dia, tem perdido essa autoridade. Como nós temos agido, talvez, de forma tão inconsequente, permitindo que as coisas mais comuns da nossa vida, cotidianas, se tornem tão repetitivas que a gente não pare mais para poder avaliar o que a gente precisa mudar. A gente está tão acostumado em sair de manhã, ir para o trabalho e voltar, ao domingo ir à igreja, durante a semana a gente vai ao grupo pequeno, vai ao grupo familiar, vai ao GA. De algum modo todas as coisas vão se tornando tão comuns na nossa história, na nossa vida, que até mesmo o pecado tem se tornado também tão comum na nossa vida. O pecado tem se tornado tão fácil. A gente tem usado de algum modo o pecado, como um rapaz uma vez falou, sobre os pecadinhos de bolso, que é como a chave que está lá pendurada no claviculário da nossa casa, que a gente pega, que coloca no bolso de manhã, e a gente sai como se nada tivesse acontecendo, como se nada tivesse que mudar, e a gente vai se permitindo continuar com os mesmos erros de todo o tempo, e a gente acha que de algum modo está oculto, a gente acha que as pessoas não estão vendo, que isso não traz nenhuma consequência para nós. A gente tem flertado com o pecado, tem brincado com o pecado, e a gente esquece que é exatamente o pecado que nos afasta de Deus. Mas a gente tem flertado com o pecado, tem olhado para ele e de algum modo a gente não tem tido coragem de cortar na própria carne. E a gente tem feito disso tão comum quanto qualquer outra coisa que a gente faça na nossa vida cotidiana. O pecado precisa ser extirpado da nossa vida. O pecado precisa ser abominado por nós. O pecado precisa ser retirado da nossa história. O pecado não pode ser algo comum, que a gente queira, que a gente não lute, que a gente deixe, que a gente se permita. E a gente vai vivendo uma vida tão fria espiritualmente, e a gente vai vendo, na verdade, as coisas não acontecendo na nossa história, e a gente vai vendo talvez as coisas acontecendo de um modo completamente diferente de como a gente gostaria que fosse, e a gente vai se habituando com tudo, e a gente vai talvez dizendo: não, é porque não tinha como dar certo mesmo, é porque Deus não queria. A gente deixa de associar os erros, os problemas ou as consequências a nós mesmos.
E a gente precisa tratar com muita responsabilidade, porque isso faz parte do caráter cristão, do caráter daquele que foi transformado. A gente precisa tratar com muita responsabilidade o pecado que nós temos cometido e que não temos mais tido vontade de abandonar. E a gente tem feito exatamente como a chave. Vou de manhã para o trabalho, pego a chave, boto no bolso e saio andando. E tudo continua como antes. E a gente não pensa nas consequências que o pecado promove na vida do ser humano, do crente, daquele que foi alcançado por Jesus Cristo. Eu quero, por favor, que você me acompanhe o livro de Josué, no capítulo 7, no versículo 1. E antes eu quero dar um panorama, mais ou menos, do que acontecia nesse tempo, nesse momento, em que Josué estava vivendo. Aonde no versículo 5, o anjo do Senhor aparece a Josué e diz para ele: olha, você vai fazer desse modo, Jericó é uma fortaleza, mas você vai fazer assim. E deu todas as diretrizes, deu todo o esquema, fez toda a articulação da guerra, entregou prontinho na mão de Josué e disse: você vai fazer desse jeito. E assim eles fizeram, e rodearam por 6 dias, e no 7º eles rodearam 6 vezes, e na 7ª eles tocaram a trombeta, e aí todo o povo gritou, e as muralhas de Jericó, que eram de 2 metros de largura, e eram 2, uma do lado da outra, de 2 metros cada uma, de tão forte que era Jericó, ruiu, caiu, tudo se destruiu, e eles destruíram a todos os soldados. Não ficou um soldado, uma pessoa viva de Jericó, não se feriu um soldado de Israel, e aquela grande fortaleza caiu, foi destruída, e eles conseguiram tomar aquele lugar e foram tão exaltados por eles mesmos e por todo o povo que estava ao redor, que continuou e ficou com muito medo deles. E depois desse momento em que eles não precisaram mover uma palha de se lançar à guerra, mas o Senhor venceu a batalha para eles e deu toda a estratégia. Agora o Senhor chega para Josué e diz: Josué, eu preciso agora que você vá, e tem uma cidade menor logo atrás, que é a cidade de Ai. Eu quero que você também invada aquela cidade, porque ela também faz parte do território que eu prometi aos antepassados. E aí me acompanhe, por favor, em Josué, no capítulo 7, versículo 1, e vamos ver essa história juntos. Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven e a leste de Betel, e lhes falou dizendo: vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade, e voltaram a Josué e disseram: não é necessário que vá todo o povo, bastam uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai, e não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram uns 36 deles e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas roupas e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e puseram pó sobre a cabeça. E Josué disse: ah, Senhor Deus, porque fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ó Senhor, o que direi
pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, o que farás com o teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto? Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Levante-se, santifique-se o povo e diga: santifiquem-se pela manhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos, enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra está diante de nós. Ela é viva, ela é eficaz, ela é suficiente. Ela pode dividir quem nós éramos e quem nós somos diante do Senhor. Ela pode mudar a nossa história. A Tua palavra pode nos convencer, pode nos mostrar exatamente onde estamos errando. A Sua palavra, Deus, nos confronta. A Tua palavra, Deus, nos dá a direção. E eu peço nessa noite, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre diretamente aos nossos corações, que o Senhor encontre guarita em nós, que o Senhor tenha toda a liberdade para falar exatamente aquilo que o Senhor quer falar conosco, que o Senhor modele o nosso caráter, nos ajuste e nos faça fazer exatamente aquilo que o Senhor deseja que façamos. Tenha toda a autoridade, toda a liberdade no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. É interessante porque eles tinham acabado de vencer uma guerra sem perder ninguém, e agora eles se veem numa situação com uma cidade infinitamente menor, mas naquele momento eles perdem, tem baixa de pessoas, de soldados, tudo isso por conta, como o próprio texto diz, por conta do pecado de um homem. O pecado de Acã fez com que todo o povo de Israel pecasse. O pecado de Acã fez com que todo o povo de Israel perdesse a batalha. O pecado de Acã fez com que todo o povo vivesse a vergonha que não viveu na glória em Jericó. O pecado de Acã não afetou a ele imediatamente, mas sim a todo o povo. A ira do Senhor se acendeu contra todo Israel por causa do pecado de um só homem. E parece controverso para todos nós acharmos que um comete o erro e todos sofrem. Pior ainda é imaginar que aquele que cometeu o pecado, o próprio Acã, não sofreu a morte imediatamente, como os outros 36 sofreram. Porque Acã morreu depois que foi apontado pelo Senhor, e o Senhor mandou separar as tribos, e separou as famílias, e foi dividindo, estreitando, até chegar no Acã e dizer assim: foi ele. Mas antes de chegar a esse ponto, os 36 morreram. É importante a gente lembrar que Deus nos vê como vê o povo de Israel no Antigo Testamento, como o todo. É claro que não podemos deixar de lembrar que nós somos igreja Israel. E isso fica muito claro quando a gente vê em João 1, 11 e 12, que diz que Jesus Cristo veio para os seus não o receberam, portanto, todos quanto crerem no digento nome do Filho de Deus, ser-lhe-ão dados o poder de serem chamados filhos de Deus, igreja Israel. Mas assim como o Senhor nos vê como um só povo, um só corpo, precisamos nos atentar que o pecado cometido voluntariamente em oculto gera consequências em todo o corpo e adoece todo o corpo. Isso precisa nos alertar para as consequências que o nosso pecado individual
promove no coletivo, no corpo, no todo, no povo, na comunidade que estamos ligadas, na família que Deus nos colocou e nos plantou. É importante que a gente saiba que o pecado que nós cometemos, que de algum modo fica oculto, porque achamos que está oculto, como se Deus não estivesse ciente, a gente precisa ter responsabilidade quanto a isso e entender que isso, de forma muito clara espiritualmente, afeta e adoece a todas as pessoas que estão à nossa volta. A forma como você, pai, mãe, trata um ao outro, os seus pecados, as suas dificuldades, os seus problemas, o seu não confessar, o seu não tratamento, de algum modo, interfere diretamente na vida do seu filho. Você, líder, que de algum modo promove alguma coisa que acha que está em oculto, que ninguém está sabendo, eu quero dizer que da mesma forma que você está em oculto, ou que você se permite colocar em oculto o seu pecado, eu quero te dizer que de forma muito clara isso também vai se discernindo, e na vida dos seus liderados isso também espiritualmente vai enfraquecendo a todos eles. O pecado de um só homem, o pecado de Acã, fez com que Israel perdesse. O pecado de um só homem destruiu 36 homens, 36 soldados. Perceba, antes da gente fazer essa conta, de que Romanos 12, no versículo 4, diz assim: porque assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. No versículo 11, Deus diz: Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. É como se Deus estivesse dizendo exatamente assim para o povo de Israel naquele tempo, e dizendo para mim e para você: olha, presta atenção, enquanto você continua com o seu pecadinho de estimação, eu quero te dizer que eu não vou abençoar você. Mais além, olha, se você continua com o seu pecadinho de estimação, eu quero te dizer que na verdade, as pessoas que estão à sua volta também estão sofrendo. E as coisas vão se desdobrando cada vez mais, de forma mais complicada. Então o pecado de um influencia na perda de todos. O erro de um gerou a morte de 36 soldados, onde 36 mulheres ficaram viúvas, onde 72 pais e mães ficaram sem seus filhos, onde quase cerca de 144 filhos ficaram órfãos de pai, quase 288 pessoas sofreram por causa de um homem só, por causa do pecado de Acã, 288 pessoas, numa média, sofreram, e ele estava lá bem, com os despojos, com aquilo que era a coisa roubada, que é assim que Deus fala, com o ouro e a prata, escondido no meio da sua tenda, no meio da sua casa, talvez com um tapetinho cobrindo, talvez ele passando de um lado para o outro, talvez ele fazendo com que na verdade aquilo não existisse, talvez como eu e você de algum modo também pegamos e fazemos com o pecado de estimação, e a gente vai colocando lá no canto e a gente não quer mexer nele. E a gente de algum modo diz assim: não, mas eu sou salvo pela graça, Jesus já me perdoou. É verdade, mas e por que você não tem que continuar lutando contra o pecado? Aonde está escrito que você não tem que continuar se santificando? Onde está escrito que você deve sim desistir, abandonar, deixar de lado e se lançar no pecado que você colocou no meio da sua casa, enterrado no meio da sua sala, e botou um tapetinho que está cobrindo tudo lá? Você percebe como isso é sério? Você percebe como isso, de algum modo, Deus vai trazendo ao nosso entendimento, à nossa memória,
pecados, coisas, situações que você sabe, que talvez ninguém saiba, que talvez a sua esposa, o seu esposo não saiba. Alguma coisa que está tão oculto lá, guardado, que está exatamente assim, enterrado no meio da sua sala, com um tapetinho em cima, que ninguém sabe que tem ali embaixo. Em 1 Coríntios 11, de 28 a 31, quando Paulo vai falar sobre a ceia, veja como isso é sério, e isso tudo que eu estou falando aqui, de algum modo, está embasado no livro do John Bevere, que eu li no ano passado, que a gente vai usar esse ano. E a cada momento, a cada capítulo que eu lia esse livro do John Bevere no ano passado, era como se eu tivesse tomado um soco na boca do estômago. Cada livro, cada capítulo, cada página que eu virava, eu olhava para mim mesmo, olhava para as pessoas que estavam comigo, os líderes e as pessoas próximas e a igreja do Senhor, e parecia exatamente como se eu estivesse tomando um soco na boca do estômago, e como doía, e como eu enxergava em mim mesmo tantos erros que precisam ser tratados e ajustados. E aí Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 11, 28, na versão NVI, fala assim: que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. E é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que já morreram prematuramente. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Eu acredito que de algum modo, isso daqui é um pouco das mazelas que os desigrejados têm promovido no corpo de Cristo, sem perceberem o grande mal que têm sofrido e que têm promovido. Os desigrejados são aqueles que de algum modo um dia creram em Jesus Cristo, fizeram parte de uma igreja, foram batizados, e por conta de uma decepção com alguém dentro da igreja, por conta de uma decepção com líderes, por conta de uma dificuldade que a pessoa tem vivido, a pessoa então ela diz assim: eu estou afastado da igreja, mas não estou afastado do Senhor. Esses são os desigrejados, que são parte do corpo, mas que de algum modo não têm comunhão com a igreja, e os desigrejados se intitulam corpo, mas não se importam com o corpo. Ou seja, muitos dizem: eu sou a igreja, e não preciso ir à igreja, porque a igreja sou eu, e onde eu estiver, eu sou a igreja. Quando na verdade a igreja somos nós, não você ou eu, mas nós. Não sou igreja sozinho, eu sou igreja quando estou com todos. Eu sou igreja quando eu estou com o corpo, eu sou igreja quando eu estou participando. Em Hebreus 10, 25, fala de forma muito clara alguns propósitos do que a igreja precisa cumprir, que a palavra de Deus nos ensina. Em Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem o grande dia que se aproxima. Segundo o texto de Atos, capítulo 2, versículo 42, que para mim é o que norteia exatamente o ser igreja, diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, de acordo com esse texto, o propósito e as atividades que a igreja precisa desenvolver são de ensino bíblico da doutrina que os apóstolos aprenderam de Jesus Cristo. A gente precisa providenciar um espaço para adoração, para comunhão entre os crentes. A gente precisa se reunir como igreja para participar da ceia do Senhor e também para se preocupar com a beneficência e a ajuda do próximo. A gente precisa se reunir como igreja para orar uns pelos outros, uns com os outros. Como fazer isso tudo sendo um desigrejado, sem estar em comunhão, suportando uns aos outros? E eu suportar uns aos outros, não é eu suporto o irmão Jones porque, meu Deus do céu, só misericórdia. Não, é dar suporte a ele, é dar suporte às pessoas. Então a igreja, para ser corpo de Cristo, ela precisa instruir uns aos outros, como está escrito lá em Romanos capítulo 15, versículo 14. A igreja, para ser corpo de Cristo, então, ela precisa ser benigna e misericordiosa uns com os outros, como está escrito em Efésios 4:32. Ela precisa encorajar uns aos outros, como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. E principalmente amar uns aos outros, como está escrito em 1 João capítulo 3, versículo 11.
Quando Jesus diz em Mateus 18, 20, ele afirma que estará conosco onde estiverem 2 ou 3, 2 ou mais de vocês, não quando você estiver sozinho, reclamando da vida, ninguém liga para mim, ninguém cuida de mim, ninguém lembra de mim, eles não sabem das minhas dores, enfim, sozinho você não é igreja, você é igreja quando está unido ao corpo visível de Cristo. Igreja é lugar de tratamento, igreja é o corpo de Cristo. Como diz a letra da música, somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. E não esperem que eu cante, porque eu não tenho aquele vozeirão do pastor Abraão e nem do pastor Silvio, que cantam aqui daquele jeito entonado, que eu não consigo, então eu falo a frase e para mim eu acho que já está bom, né, pastor Silvio? Pecado, então, segundo o Wayne Grudem, é não se conformar com a lei moral de Deus. Outros vão dizer que pecado é errar o alvo. Eu acho tão vago. Já outros vão dizer que pecado é desagradar a Deus e agradar a nós mesmos. Pecado, então, é o maior ato de abandono do senhorio de Deus sobre nós e promovemos a nossa própria vontade. Pecado é dizer que governamos a nossa vida e não temos a quem prestar contas. É querer conduzir a nossa vida como nos agrada. É colocar a nossa vontade em primeiro lugar e esquecer a quem nós pertencemos. Pecado, então, é virar as costas para Deus. Pecado é cometido quando tiramos Deus do centro da nossa vida. É tirar Deus do centro das nossas decisões. É tomar por conta própria o nosso rumo e decidir como queremos e desejamos todas as coisas. Isso é pecado. E nesse momento que tiramos Deus do centro, nos tornamos idólatras. Idolatria não necessariamente é se prostrar diante de uma imagem, mas se prostrar diante do nosso próprio desejo pessoal. Idolatria é se prostrar diante de nós mesmos, do nosso próprio querer, da nossa própria vontade. E o crente pode ser idólatra? Claro que pode, basta só a gente fazer a nossa vontade e esquecer a vontade de Deus. Todas as vezes que eu quis saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, eu sempre me pergunto, tudo aquilo que eu menos quero fazer, mas sei que é o certo a fazer, eu faço porque essa é a vontade de Deus, porque Deus é razão. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, 11, Coríntios 6, 9, Apocalipse 21, 8, Apocalipse 22, 15, diz, não sejais idólatras, porque estes não herdarão o reino dos céus. Ser idólatra, então, é cometer o pecado voluntariamente, sem impedimento, e deixar a nossa carnalidade falar mais alto do que a nossa espiritualidade, porque a idolatria é o início do pecado. Abrimos a porta da desesperança quando nos permitimos a idolatria. Abra para mim, por favor, em Tiago, no capítulo 1, do versículo 12 em diante, e vamos ler juntos. Tiago, no capítulo 1, no versículo 12 em diante, me acompanhe, por favor. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta a ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo mau, em outras versões, quando esta o atrai e o seduz. A cobiça, então, depois de haver concebido, gestado, dará luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se enganem, meus irmãos amados, quando Tiago fala. Cada um, então, é tentado pelo seu próprio desejo mau, pela sua própria cobiça, assim como Acã também foi. Eles venceram uma batalha, não tiveram nenhuma baixa, nenhuma perda. Se colocaram diante de uma nova cidade,
extremamente menor do que Jericó. E naquele momento, a cobiça falou mais alto dentro do coração de Acã, e ele vai lá e rouba dos utensílios de ouro e de prata e enterra no meio da sua casa. Cada um então é tentado pela sua própria cobiça, quando essa nos atrai. Então a cobiça, depois de haver sido gestado e concebido, ela dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tudo começa quando tiramos Deus do centro e acatamos agora o nosso desejo mau. Colocamos em cena a nossa cobiça, que segundo o dicionário define cobiça como sendo o desejo veemente de conseguir alguma coisa, ânsia ou ambição de honras ou riquezas, avidez, concupiscência, apetite carnal desenfreado e sem controle. Esse desejo habita na nossa carne. Uma das nossas lutas, juntamente contra o mundo e contra o próprio Satanás, como o Dr. Russell Shedd define num dos escritos dele, chamado Tuporém. Então a idolatria precede a cobiça, o desejo mau que está na nossa carne e que não paramos de dar prosseguimento ao erro, ao engano pessoal, e o pecado então começa a ser gestado. Quando uma mulher está grávida, ela vai fazer o pré-natal, e ela vai fazer ultrassonografia, e aí ela já começa a olhar o neném, ele já começa a ver os dedinhos que estão crescendo, e ela já começa a olhar as mãozinhas, e o médico, o ultrassonografista já faz todo aquele negócio floreado, bonito. A gente não está entendendo nada, mas o médico está dizendo assim, aqui é a cabeça, aqui é a mãozinha, olha o rostinho dele, e a gente começa a olhar aquele negócio que a gente não entende nada, e começa a dizer, parece com o pai, parece com a mãe, a gente não está entendendo nada. E a gente vai olhando tudo aquilo, e vai gestando, e vai percebendo todas as coisas que vão crescendo, e a gente vai olhando, o médico mede a cabeça, e mede o corpinho, e a gente vai ficando tão ansioso com tudo aquilo. Assim também a gente faz com o pecado. A gente vai gestando ele dentro de nós, a gente vai avaliando tudo isso, a gente vai olhando para tudo isso, a gente vai desejando aquele filho nascer, a gente vai vendo como ele tem se desenvolvido, a gente vai olhando tudo isso, vai amando ele, sem nunca ter visto. A gente faz isso com o pecado. E logo depois a gente então dá à luz, a mulher dá à luz a criança, e o pecado também que foi gestado é dado à luz. Ele é avaliado, ele foi pensado, ele foi programado, ele foi até mesmo imaginado o quanto de dor será envolvido naquele processo de colocar o neném, de dar à luz ao neném. Mas nada pode parar agora, tem que dar à luz, tem que nascer. Não aguento mais esse menino dentro de mim, não aguento mais essa criança dentro de mim, já está pesando. Não é, Rafa? Já está na hora de nascer. Assim também é o pecado, a gente precisa colocar ele em prática, a gente precisa fazer ele, a gente gestou. Agora o pecado gestado, concebido, ele gera a morte, o afastamento de Deus, o afastamento do próximo, o afastamento dos outros, o afastamento da igreja, o afastamento do corpo. Já nos sentimos sujos, sentimos que não temos valor nenhum, não conseguimos orar, falar com Deus, e nem mesmo pedir perdão para Ele sobre aquilo que a gente cometeu. Eu digo que o pecado do adultério, como muitos outros, como todos os outros pecados, ele não se define no ato em si do adultério, mas ele vem se delineando ao longo do tempo com a cobiça dos olhos, com a cobiça do ouvido, e a gente vai iniciando um processo que a mente vai articulando, vai modelando, pensando como seria, depois como faria, e então agora só precisa definir quando vai nascer o menino. Tem que nascer. Quando eu vou cometer o pecado? Quando eu vou dar a luz a ele? Quando realmente isso vai acontecer? Então o pecado, a ação voluntária do ser humano contra a vontade de Deus, se define em várias atitudes de cobiça. E eu quero destacar apenas 3. A primeira dela é a cobiça por status. O querer ser,
o desejo obstinado por posições, o desejo desenfreado por ser reconhecido, o desejo de ter é tão nocivo quanto o desejo de ser em muitos aspectos. O desejo de ter mais é tão perigoso quanto o desejo de ser mais do que os outros. Paulo nos exorta, lá no livro aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 3, de que a gente deve considerar, pois, o outro superior a nós. Olha como diz lá: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então a cobiça por status pode ter um preço muito alto, e o preço de que você pode estar sendo exposto é o preço de perder o poder e a capacidade espiritual sobre você mesmo, e você já não consegue mais se dominar, e aquilo já toma o seu ser, e aquilo parece que aumenta a sua vontade, e aquilo parece que te dá um gás, e aquilo parece que te dá uma vontade muito maior, aquilo te impulsiona. A cobiça, então, pelo status, a cobiça por status, pode ter um preço muito alto dentro da vida do ser humano, dentro da vida do crente. A cobiça pelo poder, como diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, algo a que ele poderia se aferrar. Porém, esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A cobiça por poder não foi algo que estava na agenda de Jesus, e desde o momento em que ele foi levado para o deserto, ele já tinha negado, combatido isso com a própria palavra de Deus. Ele tinha poder naquela hora para poder desfazer todas as coisas, ele tinha poder para não ser crucificado, ele tinha poder para destruir todos aqueles soldados, ele tinha poder para descer da cruz, ele tinha poder para fazer o que ele quisesse. No momento em que Pedro pega e desembainha uma espada e corta a orelha de Malco, ele podia ter dito: agora, vamos lá todo mundo, acaba com tudo mesmo. Ele pega a orelha de Malco, coloca no lugar e diz: Pedro, se viveres pela espada, morrereis também pela espada. Se eu quisesse resolver isso, eu não poderia mandar descer uma legião de anjos agora e resolver todas as coisas? Ele tinha todo o poder na mão, e mesmo assim, ele nos ensina o que significa piedade e humildade. Ou seja, não sejamos então impiedosos, buscando então o poder desenfreado. Sintam então a dor do outro, compartilhe a dor alheia, de modo a ajudar e participar da vida comum uns dos outros, e isso vai colocar piedade e humildade no seu coração tão duro. Não seja soberbo, arrogante, como a igreja de Laodiceia foi exortada por Jesus Cristo no capítulo 3 de Apocalipse, quando o próprio Jesus olha e diz assim: olha, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca, porque vocês são mornos. E aí eu já vi gente fazendo tanta bobagem com a palavra de Deus, tentando associar até mesmo essa história do frio, do quente, do morno, às denominações, o que não tem nada a ver. Aquele povo era um povo que se tornou rico, um povo que acima, geograficamente, estava a cidade de Hierápolis, e do outro lado estava a cidade de Colossos. Em uma das cidades saía água fria, da outra cidade saía água quente, e geograficamente esse rio passava por dentro de Laodiceia. E quando então Laodiceia tem esse banhar de águas termais, águas mornas, ela se torna um grande potencial turístico. E ali é construído algumas fábricas de colírio para os olhos, que é chamado na Bíblia como unguento para os olhos. E ali também é construído fábricas de perfumes, que são unguento para o corpo, fábricas de tecidos.
o ouro refinado daquela cidade. E eles se tornaram tão poderosos que no ano 64 depois de Cristo teve uma grande queima e toda a cidade foi destruída e eles não receberam nenhuma moeda do império. Eles reconstruíram toda a cidade com o dinheiro próprio. Se tornaram soberbos, se tornaram orgulhosos, pomposos em si mesmos, apáticos diante da dor do outro, apáticos diante do próprio pecado. De algum modo, se é que é possível, eles já não tinham necessidade de Deus, porque o Deus deles era o dinheiro. Que não haja uma fagulha de Laodiceia em nossos corações, que não sejamos a igreja morna, porque era a igreja apática, a igreja que não se movimentava, a igreja que se intitulava como rica, como poderosa, como cheia de si, e que apenas era soberba, e que o próprio Jesus disse: eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Tão orgulhosos de si mesmos. Cuidado com a cobiça pelo poder, porque ela também pode tirar a sua autoridade espiritual. A cobiça, em terceiro lugar, a cobiça por justiça própria. Quem aqui nunca viveu isso? A justiça própria. Quando aflora em nós o sentimento de justiça própria, nos tornamos egoístas ou egocêntricos, no mais claro sentido da palavra egocêntrico, como sendo infantis em nossos desejos de justiça. Deixamos de olhar para o outro e percebemos apenas o nosso umbigo. Deixamos de sentir a dor do outro e olhamos apenas para nós mesmos. Começamos a pronunciar dentro de nós mesmos e verbalizamos que só queremos justiça quando alguém faz algo contra nós ou que nos desagrada. Esquecemos do texto de Isaías 64:6, que diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia, não vale nada. Começamos a nos ater aos detalhes que valorizam a nossa dor e os nossos sentimentos feridos por causa do que o outro fez. Invertemos os valores e começamos agora não mais a querer justiça porque não conseguimos ser justos, mas agora a gente começa, na verdade, a vingança. A vingança ao invés de justiça, porque nunca conseguiremos ser justos. Somos obstinadamente maus em nossa carne, enquanto Deus é obstinadamente bom e nos ama a ponto de fazer justiça e não cometer nenhum tipo de vingança. Esquecemos que em Deuteronômio 32:35 diz que toda justiça pertence ao Senhor. Então somente Deus pode promover toda justiça e ser completa nele e não em nós ou por nossas mãos. Então abandone o senso de justiça própria antes que ela se transforme em vingança e apenas perdoe. E eu sei que o perdão não é fácil. O perdão não é uma atitude fácil porque envolve sentimentos, envolve dor, envolve decepção, envolve traição talvez, expectativas frustradas. Mas essa cobiça por justiça própria pode estar tirando a força de muitos que estão à nossa volta com o exemplo e o modelo que nós estamos empreendendo como marca no coração das pessoas. Eu divido muito bem na minha cabeça o perdão em duas colunas. E perceba, do lado de cá está a razão, do lado de cá está a consequência. A razão é o ato, o fato, o motivo, aquilo que fizeram. Do lado de cá das consequências estão os meus sentimentos, a reclusão, a maldade, a dor, a raiva, a traição, a ansiedade, o afastamento, o aprisionamento e a vingança. Do lado que está a razão, foi aquilo que fizeram comigo e eu não tenho como apagar. Do lado de cá estão as consequências, estão os meus sentimentos e foi eu que fiz comigo mesmo. Não foram os outros, foi eu que fiz comigo mesmo. Então, quando eu olho para isso tudo, eu vou lembrar de que aquilo que fizeram eu não posso mudar, mas aquilo que eu estou fazendo comigo mesmo, a dor que eu estou permitindo que chegue no meu coração, a maldade que eu estou me permitindo, a dor que eu estou vivenciando, eu decido. Então, quando eu decido perdoar as dores, os sentimentos, as decepções que eu vivi,
mesmo que eu não esqueça o que fizeram comigo. Alguém vai dizer assim: ah não, mas pastor, perdão é esquecer. Não, meu irmão, perdão não é esquecer não, porque aquilo que você esquece é amnésia. Perdão é lembrar e não sentir dor. Perdão é você lembrar do que fizeram, mas você perdoou os sentimentos que você arruinou dentro de você mesmo. Perdoar, então, é parar de beber o veneno, como a gente ouve muita gente falar, e esperar que o outro passe mal. Perdoar é deixar de fazer mal a nós mesmos. Perdoar é se libertar de algo que alguém fez com você, mas foi você mesmo que fez, porque a razão, o fato em si, você nunca vai esquecer. Por que não vamos esquecer o fato, o ato, a razão? Porque se a gente esquecer o ato, ele deixa de ser pedagógico, e a gente vai deixar de aprender, a gente vai deixar de ser tratado, a gente vai deixar de ser sarado, e a gente precisa lembrar do fato, lembrar do ato, e não sentir mais dor, não ter mais o sentimento, porque quando a gente lembra do ato, e a gente não sente dor, a gente está preparado para ajudar outras pessoas. A gente não está ácido dentro de nós mesmos, por conta do que fizeram conosco, e a gente agora deixa de estar disciplinando a nós mesmos, a gente deixa de ficar mutilando a nós mesmos com a dor que a gente estava sentindo, com todos os sentimentos que estavam conturbados dentro de nós. Lembre lá em Hebreus 12:11, diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Quando eu e você lembramos do fato, lembramos do ato, lembramos do que fizeram, e a gente já não tem mais a dor, a gente perdoou a nós mesmos, a gente perdoou o nosso sentimento, a gente tirou de dentro de nós aquilo que estava nos amargurando, que estava nos consumindo, então nós vamos lembrar do que fizeram e a gente vai estar pronto para ajudar outras pessoas. Isso é a igreja do Senhor. É o exército que foi ferido, que agora já está sendo recuperado e pode ajudar outras pessoas. Mas isso é depois que nós vivenciamos o fato em si, onde nós nos mutilamos e então deixamos de deixar de sentir as dores, mesmo que a gente nunca esqueça do fato ou do ato que fizeram. Mas isso quer dizer que lembramos das dores e dos sentimentos? Não, mas sim apenas do fato somente, sem a dor. William Paul Young, no livro A Cabana, ele diz que perdoar, quando ele chega para o Mackenzie, ele fala: Mackenzie, perdoar é tirar a mão do pescoço do outro, porque o pecado de algum modo gera muitas consequências. Será que a nossa cobiça, como foi a de Acã, está tirando a força do povo de Deus? Será que a nossa cobiça está tirando a nossa autoridade espiritual? Será que não estamos agindo exatamente como Acã, que afirmou, que acabou sendo o causador de tantas perdas, de tantas mortes espirituais? Será que enquanto líderes não devemos estar atentos aos nossos atos, que podem estar causando tantas baixas, tantas mortes espirituais, tantas pessoas que estão morrendo espiritualmente por causa do nosso pecado, por conta da cobiça que de algum modo nós colocamos enterrado no centro da nossa sala e cobrimos? A cobiça por poder, a cobiça por status, a cobiça por justiça própria, e essa cobiça que a gente tem guardado dentro de nós, tem permitido com que na verdade a gente tire o poder do corpo de Cristo. O poder do corpo de Cristo que não pertence a esse mundo, que como John Bevere chama de criptonita. Será que eu e você não estamos sendo a criptonita do corpo de Cristo? Será que eu e você não estamos sendo a criptonita da nossa família? Será que os nossos filhos não estão sendo abatidos por conta da criptonita que sou eu, que é você? Será que os liderados que estão próximos de nós não estão perdendo poder, perdendo força, perdendo autoridade espiritual por conta da minha cobiça, por conta do meu pecado?
por conta da minha necessidade de justiça própria, por conta da minha cobiça por status, por conta da minha cobiça por poder. O nosso desejo mal, mais secreto, que pensamos estar oculto e que não lembramos que Jesus mesmo nos falou em Marcos, no capítulo 4, no versículo 22, que não há nada oculto que não seja para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Pois quando cometemos um erro, podemos estar ensinando e comprometendo a muitos à nossa volta. Na prática funciona assim, meu irmão, minha irmã. O menininho, quando cresce dizendo para o papai e para a mamãe: papai é meu herói, quando crescer eu vou ser igual ao papai, se papai foi um bom marido para a mamãe. A menina, quando cresce dizendo: poxa, papai é muito legal, quando crescer eu vou casar com um cara igual ao papai, se papai foi um bom marido para a mamãe. É exatamente nessa proposta que a vida adulta se lastreia, no que nós vimos e ouvimos na nossa infância, na nossa adolescência, na juventude. Será então, a pergunta que fica é: será que o seu filho e a sua filha têm visto e ouvido coisas dentro da sua casa que tornam ele um menino e uma menina saudável espiritualmente, emocionalmente, relacionalmente? Será que você não tem sido a criptonita dentro da sua família? Será que você não tem sido a criptonita dentro do seu grupo pequeno? Será que você não tem sido aquele que tem tirado o poder do corpo de Cristo, a autoridade que Jesus Cristo recebeu e que nos entregou com o seu pecado oculto? E que digo e repito, como Acã fez, que guardou no meio da sua sala, enterrado, com um tapetinho bonito, caro, que todos olham e dizem: que coisa linda. Um liderado seu também pode estar olhando para tudo que você faz e como você faz. E aí, ele tem tido um bom modelo em você? Você tem sido um bom exemplo de atitude? Ou você tem sido exatamente como Acã? E eu fico muito triste pensando em todas aquelas quase 288 pessoas que perderam seus entes, seus 36 soldados. Mas eu também fico pensando nos filhos de Acã naquela hora, naquele momento, os pais, a esposa, os familiares, as pessoas naquele momento que estavam diante da acusação que o próprio Deus fez quanto a Acã, e ele precisou confessar quando não tinha mais como correr, porque foi apontado dizendo: é você. E eu fico pensando, meu Deus, que dor aquelas crianças e aquele povo sentiu por conta do pecado oculto daquele homem. Temos que tomar muito cuidado para que a gente não seja a criptonita do lugar onde nós estamos. O que Deus nos diria, então, se estivéssemos sendo a criptonita do corpo de Cristo, se estivéssemos causando tantas mortes espirituais com a nossa atitude, se os que nos rodeiam estão sendo enfraquecidos por conta do nosso pecado oculto? Ele diria então, como disse para Josué, no versículo 10, assim: então disse Deus a Josué: levante-se, porque você está assim com o seu rosto prostrado em terra? Ou seja, Josué, para de mimimi, deixa de coitadismo, para de se jogar no chão, de fazer dadá-dudu, de botar o dedo na boca, de dizer que quer, para de agir como criança, levanta, para de ficar prostrado, se santifica, abandona o pecado, enfrenta, luta com você mesmo, abandona essa prática, entrega na mão de alguém, pede alguém para te ajudar, a orar por você, a te cobrar para que você não continue na mesma prática. Lute contra você mesmo. Eu lembro, um tempo atrás, eu vi um rapaz, não é daqui da igreja, uma pessoa pregando, e ele dizia assim, na pregação ele falava: pare de olhar para o retrovisor da sua vida, pare de olhar para o seu passado. Gente, vou dizer uma coisa para você: é impossível a gente estar dirigindo sem olhar para os retrovisores.
Porque é quando a gente olha para os retrovisores que a gente pode perceber se a gente pode fazer uma manobra ou não. Quando a gente olha para os retrovisores é que a gente pode perceber se a gente pode ou não mudar de faixa. A gente só vai saber para onde nós vamos quando a gente consegue lembrar de onde nós viemos. Então nunca podemos parar de olhar para o retrovisor. A gente não vai ficar remoendo o passado, a gente não vai ficar carregando um saco de lixo, mas a gente vai sim olhar e saber exatamente o que a gente fez. Deus diria para mim e para você, como falou para Josué e falou para todo o povo de Israel: abandone então os seus desejos secretos que te afastam da comunhão com Deus. Não dê ouvidos ao seu coração enganoso, que diz para você assim: você merece. Já viu? Já viu as pessoas que dizem para si mesmo assim: não, mas eu mereço isso, eu trabalho tanto, eu faço tantas coisas, então eu mereço isso. Ou então essas mesmas outras pessoas que dizem, quando alguém faz alguma coisa com a gente, assim: eu não mereço que tivessem feito isso comigo. Não, realmente, presta bem atenção, você nunca vai merecer mesmo, porque se fosse merecimento não era graça, era meritocracia. Então é graça, você não vai mesmo merecer nunca. Pare de lutar contra Deus. Eu recebo pessoas hoje em dia no gabinete, a gente conversando, e eu já falei isso essa semana algumas vezes. Eu disse para algumas pessoas assim: para de lutar com Deus, para de lutar contra Deus. Essa semana eu falei para 2 pessoas: para de lutar com Deus, gente, vai perder. Faça como está escrito em Sofonias 7, ouça muito bem, quando ele diz assim: cale-se diante do Senhor, o seu Deus, e pare de ficar procurando dar desculpas para o seu pecado, dando lugar para a sua cobiça. E quando diz cale-se diante de Deus, é como se Deus estivesse dizendo assim: cala a boca, menino. Era a pior coisa que eu ouvia na minha vida, na minha infância, era isso, quando meu pai me falava isso: cala a boca, rapaz. Nossa, queria me matar, era ver meu pai me falar: cala a boca, Fábio. Não era bom não. E eu calava a boca e dizia: sim, senhor, meu pai. Hoje em dia os meninos não fazem nem isso, né? Mas no meu tempo fazia: cala a boca, rapaz, cala a boca. Uma vez eu caí, estava brincando, pegando passarinho, alguma coisa, e aí eu pisei no marapuca, e aí furei o pé com um graveto, e aí eu cheguei em casa fazendo aquele escândalo, aí minha mãe tentando ajustar, tentando tirar o espinho lá, era uma talisca desse tamanho, gente, assim, ó. E minha mãe tentando tirar, e as vizinhas todas desceram, porque o prédio todo mundo se conhecia, então todo mundo desceu e veio: o que foi que houve com o Fabinho, Binho, aquela coisa, e aí eu fazendo aquele drama, aquele choro, e gritando: não, está doendo. Meu pai foi chegando do polo, e aí com a bolsa pendurada assim do lado, e ele olhando, meio preocupado, ele tirou assim, botou do lado: que foi? E eu no chão deitado, e eu olhando para ele assim, ele olhou assim: cala a boca, rapaz. Tirou o espinho assim, ó. Minha mãe já estava lá quase 2 horas, com todo mundo, com a vizinhança toda. Meu pai chegou: cala a boca, rapaz. Eu disse: senhor, meu pai. Ouça o que Deus nos ensina no Salmo 46, versículo 10, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não subestime o pecado como os espias fizeram. Não se preocupa não, Josué. Tem pouca gente lá, pode mandar uns 2, 3 mil homens, porque tem pouca gente lá. E subestimou o pecado. Não subestime o pecado, ele é mau, ele vai derrubar você, ele vai destruir a sua vida, ele vai minar as suas bases, ele vai tirar a sua alegria, ele vai te prometer coisas que não vai cumprir. Não negocie com o pecado, abandone ele, não oculte ele dentro da sua bagagem, não guarde ele enterrado no meio da sua casa, porque com certeza ele vai te fazer muito mal. Com o pecado não se negocia, com o pecado não se flerta. Eu queria que a gente cantasse nessa hora um cântico, e enquanto a gente esteja cantando esse cântico, eu gostaria muito que você estivesse cantando junto, sentado com sua cabeça baixa e com seus olhos fechados, e tentando imaginar exatamente qual ou quais foram os pecados que Deus trouxe à sua memória, e que você começou a pensar aí exatamente em cada um deles, e talvez Deus esteja até te dando alguma estratégia para vencer esse pecado,
Ou talvez você está olhando para dentro de você mesmo e está dizendo assim: eu não sei como fazer. Eu quero dizer, você não vai conseguir fazer sozinho. Você realmente precisa de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Você não pode fazer isso só. E talvez você realmente tenha ouvido Deus falar com você nessa noite, enquanto eu estava pregando. Você ouviu Deus falando, trazendo à sua memória exatamente qual é o pecado que você tem cometido, que ninguém sabe. Deus sabe e não está te acusando. Mas você pode estar sendo a criptonita das pessoas que estão à sua volta. Você pode estar tirando o poder do corpo sobrenatural, do corpo que não pertence a este mundo, do corpo que tem todo o poder e que tem sido enfraquecido por conta do seu pecado. O seu pecado individual que você está guardando na sala da sua casa, enterrado. Só você sabe onde está. Só você tem como acessar. Ninguém tem como saber. Enquanto a gente estiver cantando essa música, eu queria que você pensasse de verdade se existe algo em você que precisa ser tratado pelo Senhor. E nessa hora, eu queria que você tivesse coragem de ficar de pé aí onde você está mesmo. Nós, os pastores, vamos estar aqui à frente para receber aqueles que querem entregar a vida a Cristo, que querem dizer assim: olha, eu quero parar de lutar. Eu quero parar de ficar lutando com Deus. Eu quero parar de fazer as coisas do meu jeito. Eu estou tentando encontrar alegria e não estou conseguindo. Eu vou em todos os lugares, eu vou em todos os momentos com tantas pessoas, eu faço tantas coisas e nada traz alegria no meu coração. E eu quero dizer para você, você precisa parar de lutar com Deus, porque você vai perder todas as vezes. Nós, os pastores, vamos estar aqui à frente. Mas você que é crente em Jesus e que reconhece que Deus trouxe à sua memória algo que precisa ser tratado, eu quero que você, enquanto nós estamos cantando, eu quero que você fique de pé onde você está, de cabeça baixa, com o seu olho fechado, cantando junto conosco, com a sua mão no coração, reconhecendo: Deus, eu preciso sim mudar. Tem coisas na minha vida que eu preciso sim mudar. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, harmonia, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. A família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Após esse momento, nós vamos estar aqui à frente para receber as pessoas que querem entregar a vida a Cristo. E presta bem atenção: Jesus Cristo não está solitário precisando de você, é você que está precisando dele. É você que está solitário. Jesus Cristo não precisa de você, Jesus Cristo não precisa de mim. É você que precisa de Jesus.
É você que precisa realmente se arrepender dos seus pecados, se arrepender do que você tem feito, se arrepender da cobiça por justiça própria, se arrepender da cobiça por status, por poder. E tantas outras são as cobiças que talvez você tenha vivido. E você que quer entregar a vida a Cristo, nós vamos estar aqui à frente e queremos orar com você. Queremos apresentar sua vida diante de Deus. Deus, em nome de Jesus Cristo, aqui estão os corajosos que reconhecem que tem áreas na nossa vida que precisam ser tratadas pelo Senhor. Pessoas que estão de pé nessa hora, ó Deus, que reconhecem de forma corajosa que tem coisas que precisam ser mudadas dentro de nós e que a gente não tem tido força para fazer. A gente não tem tido capacidade, coragem. E a gente precisa do Teu Santo Espírito para poder nos encorajar, para nos dar poder que vem do alto, amor, moderação, que tire de nós a covardia, que dê capacidade da gente enfrentar a nós mesmos, enfrentar o nosso pecado, que não seja mais comum, que não seja mais cotidiano, que já não seja mais um pecadinho de estimação, que já não seja mais um pecado de bolso, mas que a gente coloque, extirpe, lance longe, que a gente tenha coragem de enfrentar, mesmo que esteja cortando na própria carne. Que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos dê capacidade. Abençoa o Teu povo, Deus, aqui nessa noite. Dá capacidade que somente o Teu Santo Espírito pode nos dar. Enche-nos, ó Deus, do Teu Espírito Santo, para que a gente possa frutificar, para que a gente tenha como abandonar as práticas de antes, o nosso pecado, para que a gente não seja a criptonita do corpo, da comunidade, da família, da igreja de Jesus Cristo, para que a gente não tire mais o poder. Que o Senhor nos exorte, nos confronte, mas nos alente para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, Criador de tudo e de todas as coisas, que a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sobre cada um de nós. Que a doce presença do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, aqui, e espalhada sobre toda a face da terra, até a volta do Cristo, em nome de Jesus, amém.